Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. O texto para nossa meditação nesta manhã começa no verso 22. João, capítulo 6, a partir do versículo 22. João 6, a partir do verso 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra lida, Senhor, nós clamamos e pedimos a bênção, poder por ela sermos nesta manhã instruídos, admoestados, ensinados, ó Deus, porque reconhecemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Prepara a nossa mente, o nosso coração, a fim de que possamos nesta manhã receber a porção da Tua palavra na nossa vida. É a oração que nós a Te fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, esse texto é muito interessante, não é, para a nossa meditação, com certeza. Os irmãos que estiveram aqui ou assistiram, no domingo passado, na escola dominical, nós falamos sobre a multiplicação dos pães. Um milagre impressionante, não é? Jesus, então, vai ali para Tiberíades, não é? Está descrito aí a partir do início do capítulo 6. Eu pulei uma outra situação, essa aí a gente vai ver no próximo domingo, porque eu quis fazer a conexão
entre a mensagem do domingo passado e essa mensagem de hoje. Domingo passado e no texto, nos relatos que antecedem, um dia antes, esse momento aqui de Jesus, ele havia multiplicado os pães, ele havia multiplicado os peixes, ele havia realizado um milagre fora do normal, algo impactante, algo impressionante. E aqui então nós somos apresentados a um reencontro de Jesus com muitas daquelas pessoas que ali estavam quando ele multiplicou os pães e os peixes. Esse texto, talvez que nós lemos hoje, ele se torna bem conhecido da igreja, especialmente nessa frase em que Jesus diz: eu sou o pão da vida. E eu queria que nós entendêssemos por que Jesus é o pão da vida. Na realidade, quando ele de fato e de verdade se torna o pão da vida. E no desenrolar da conversa de Jesus, com aquelas pessoas que ali estavam, a gente vai percebendo aqui detalhes que são muito interessantes. E eu diria, nós vamos percebendo aqui detalhes que são muito interessantes, especialmente para os dias em que vivemos, onde falsos profetas pregam uma falsa ou um falso evangelho chamado evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade. Mas a gente vai compreender e vai entender isso. Então veja, Jesus ele é o pão da vida, meus amados irmãos. Primeiro, vamos resgatar a passagem anterior, quando ele mostra o seu poder supremo e imenso. Matematicamente falando, a gente já viu isso, não bate a conta lá dos pães e dos peixes. Eram 5 pães, 2 peixes, e sobraram cestos e mais cestos daquele alimento que havia sido multiplicado. Se não bastasse já nessa conta matemática, em que 5 mais 2 não são 7, mas são centenas e milhares, pela comprovação da sobra do produto, as pessoas ali foram alimentadas. Cerca de mais de 5.000 pessoas foram alimentadas naquele momento. Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós não estamos diante de uma pessoa qualquer. O Senhor Jesus, ele pode dizer: eu sou o pão da vida, e ele pode dizer e afirmar esta verdade pelo poder que ele tem demonstrado. E olha, a multiplicação dos pães e dos peixes não foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, nem foi o último. Lembre-se, ele já havia transformado a água em vinho, ele já havia curado o filho daquele alto funcionário do rei à distância, ele havia curado aquele homem que estava à margem, à beira lá do tanque de Betesda. Então o Senhor Jesus estava demonstrando constantemente no seu ministério milagres, prodígios, maravilhas. Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus, ele é o pão da vida quando ele mostra o seu supremo poder. Mas o poder de Jesus é revelado não apenas na transformação dos pães, não apenas na transformação da água em vinho. Ele é também demonstrado quando o Senhor Jesus prova e comprova que conhece de forma profunda o interior das nossas vidas. Conhece o nosso coração. Na realidade, quantas e quantas vezes nós conversamos com as pessoas e nós, inclusive, nessa conversa com algumas pessoas, podemos ter outras intenções nas nossas falas, ou podemos ser alvos de outras intenções na fala daquela pessoa que nós estamos conversando e nós não conseguimos identificar isso. Eu, particularmente, já fui alvo de situações como essa, de pessoas mentirosas, de pessoas maliciosas, que literalmente jogaram um verde para colher maduro. Não é assim que a gente usa o ditado? Pessoas mal intencionadas, pessoas mentirosas, pessoas que não têm a verdade como um princípio das suas vidas. No mundo dos negócios isso é presente, nas nossas relações isso está presente. E aí me chama muita atenção esse diálogo. Eu queria que você prestasse atenção nas minúcias, nas nuances desse texto
e das falas do Senhor Jesus. Veja, o Senhor Jesus, ele é procurado, não é, por aquelas pessoas. Deixa eu colocar o óculos de novo aqui. A multidão que havia tido contato com o Senhor Jesus e percebido a multiplicação e comido dos pães e dos peixes, eles voltam àquele lugar. Mas eu queria focar aí no verso 26. Porque, veja, eles procuram Jesus, Jesus não estava lá. Não é? Eles continuam procurando até que eles vão a Cafarnaum. Lá eles encontram Jesus. Não é? Lembre-se que entre essa multiplicação dos pães e até esse momento ainda teve o episódio de Jesus andando sobre o mar, está aí descrito do verso 16 até o verso 21. E aí finalmente eles acham Jesus. Aí olha o diálogo, presta atenção. Aí eles dizem assim: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Uma pergunta normal, concordam comigo, irmãos? Nenhuma. Você consegue identificar, se nós não conhecêssemos nada da história, a resposta de Jesus a esses homens, a gente conseguiria identificar aqui alguma segunda intenção, alguma malícia, não é? É uma pergunta, de certa forma, até simples. Mestre, quando o Senhor chegou? Não é? O Senhor está aqui, é como se estávamos procurando, o Senhor chegou aqui quando? Porque a gente está procurando, já fomos lá em Tiberíades, o Senhor não estava mais lá, não é? Quando foi que o Senhor chegou aqui? Uma pergunta despretensiosa de quem quer manter o diálogo, né? De quem está se achegando, de quem está se aproximando. O problema é que o Senhor Jesus é o pão da vida, e como o pão da vida, ele tem todo o poder. E ele demonstra todo o poder conhecendo o nosso coração e as nossas intenções. Olha a resposta do Senhor Jesus: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus não respondeu: eu estou aqui há um dia, eu passei a noite aqui, eu cheguei aqui de manhã bem cedinho. Jesus diz: olha, deixa de conversa fiada, dessa conversazinha. Mestre, há quanto tempo o Senhor está aqui? Porque eu sei porque vocês estão me procurando. Eu sei, vocês estão me procurando porque ontem, ou antes de ontem, não é? No pretérito, vocês comeram de graça. Foi fácil para vocês aquela refeição. Vocês tiveram os pães, vocês tiveram os peixes, e agora vocês querem essa vantagem de novo. Veja, irmãos, que isso de certa forma já arrebenta com a teologia da prosperidade, né? O Senhor Jesus vai desconstruindo aqui de uma forma impressionante essas intenções outras que não seja a verdadeira intenção que deveria nos fazer buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Vocês vieram aqui porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus conhece a intenção do nosso coração. E é interessante que ele já demonstra isso na primeira fala, mas aqueles homens, aqueles seguidores não baixam a guarda não, porque aquele que é um ator, não é? Aquele que gosta desse faz de conta, ele geralmente não se dá por vencido no primeiro momento em que é confrontado. Não, veja, mestre, chegaste aqui que horas? Há quanto tempo está aqui? Rapaz, eu sei por que vocês vieram aqui. Vocês vieram aqui porque vocês comeram. Vocês não vieram aqui porque eu sou Jesus, porque eu faço maravilhas, porque vocês estão impressionados por isso ou por aquilo outro. Vocês vieram aqui porque vocês comeram os pães e os peixes de graça e vocês querem mais. E eles não se dão por vencidos, né? Parece que não reconhecem vamos dizer assim, o poder de Jesus em conhecer, em revelar o que estava na mente daqueles homens, no coração daqueles homens, que aí eles ainda vão com uma conversa muito bonita, não é? Verso 28, perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Não é? É aquela pessoa que se chega como se de fato fosse crente, não é? Como se de fato quisesse alguma coisa com a igreja. Como é que é? Como é que a gente faz para realizar as obras de Deus? A gente quer ser seguidor de Deus, não é? Na realidade, o que eles queriam era pão e peixe de graça. Na realidade, o que eles queriam era barganhar com Deus.
que é a alma, que é o espírito, que é o cerne da teologia da prosperidade, essa barganha com Deus. Eu dou X para receber 2X, ou 10X. Eu faço algo para receber algo em troca. E não se engane que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus também, nós que não defendemos a teologia da prosperidade, nós nos aproximamos de Deus muitas vezes com essa mesma intenção. Deixa eu ficar um pouquinho mais crente aqui para ver se Deus modifica alguma coisa que eu preciso modificar. Para ver se Deus me ajuda a passar naquela prova que eu preciso passar. Deixa eu orar mais, eu tenho que orar mais porque é bom orar mais, porque eu devo orar mais. Eu devo me envolver na igreja porque essa é a grande alegria que deve permear a minha vida. E não porque eu estou barganhando com Deus, os irmãos percebem, mas não, eles não se deram por vencidos. E eles insistem, no teatro, naquela fala que eu enxergo aqui, uma fala extremamente falsa. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Vocês querem realizar as obras de Deus? Creiam. Vocês querem realizar as obras de Deus? Sejam crentes de verdade. Acreditem, no caso, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor Jesus que ali está falando, é como se Ele estivesse dizendo: acredite que eu sou o Filho de Deus. Você quer, lembra daquele cidadão: mestre, seguir-te-ei aonde quer que vades. Eu acho que o verbo está assim, se não for, os irmãos perdoam a mente falhando. Não é? As raposas têm os seus covis, as aves dos céus, ninhos para si, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer seguir? Creia. Você quer seguir? Anule-se a si mesmo. Pegue a cruz, siga-me, sirva, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não ligue para pães e para peixes, porque naquele dia sobraram, mas vai existir o dia que vai ter escassez. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É provável que em algum dia você esteja numa situação favorável e possa até dormir no hotel 5 estrelas. A probabilidade também é que você em algum dia esteja tão ruim das pernas, como seguidor de Cristo, que você vai dormir no hotel milhares de estrelas ao relento. Porque você não vai ter como pagar. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem o conforto do colchão, do travesseiro, aquela coisa maravilhosa do ar-condicionado no calor, do ventilador no calor. Não! A obra precisa ser feita. Mas aquelas pessoas estavam se chegando a Cristo com outros interesses, com outras intenções. Os irmãos percebem? E o Senhor Jesus então mostra que é o pão da vida porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele é o pão da vida também, meus amados irmãos, porque Ele dirige e orienta a nossa vida. Veja que mesmo aqueles homens buscando ao Senhor Jesus com intenções equivocadas, com intenções não publicáveis, digamos assim, no verso 27, ao responder aqueles seguidores com bastante ênfase, o Senhor Jesus ainda dirige e orienta a sua vida, ou as suas vidas. Ele diz assim: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O Senhor Jesus está orientando. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim para eles: olha, tentando parafrasear aqui, vocês estão atrás de pães e peixes. Lembra daquele encontro que o Senhor Jesus teve com a mulher à beira do poço? Ela queria água, Ele ofereceu a água da vida. Esses homens querem pães e peixes, e o Senhor Jesus está oferecendo salvação. E como é que Ele faz isso? Quando Ele diz assim: olha, trabalhe, se esforce. Quando a ideia do trabalho, da busca, é a ideia de aplicarmos toda a nossa energia. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão aplicando a sua energia prioritariamente no lugar equivocado.
Ah, pastor, então a gente não vai trabalhar para comer, para... Não, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é: não faça do seu trabalho o seu ídolo. Não faça dessa vida a grande razão da sua existência. Porque as coisas nesse mundo se acabam. Os peixes se acabaram, os pães se acabaram, a nossa vida nesse mundo vai se acabar. As coisas aqui perecem. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é dando uma dica de investimento fantástica. André é da área aí, você não vai encontrar em nenhum livro essa dica de investimento. Nenhum. Nem naquele da Jovem Pan, o Torinho, né? Que dá as dicas lá de investimento de um jeito engraçado. Nem em nenhum outro. Ele dizendo assim: invista para a eternidade. Deposite a sua energia, o seu esforço, entre aspas, aqui no banco celestial. Não. As dicas, com certeza, passam por situações plausíveis, né? Por situações materiais, e obviamente que nós entendemos isso. Qual é a orientação do Senhor Jesus, meus amados irmãos? Veja, Ele é o pão da vida porque Ele nos orienta, Ele nos ensina, mesmo quando a gente vai com segundas intenções, mesmo quando a gente tem o pecado presente no nosso coração. Trabalhe pela comida que não perece. Quais são os nossos maiores objetivos de vida? Quais são os seus maiores ou os maiores objetivos da sua vida? Eles estão relacionados com o reino de Deus ou eles estão relacionados às coisas desse mundo? Você pode ter vários sonhos relacionados às coisas desse mundo. Isso não é nenhum problema, desde que o seu maior investimento esteja além disso. Desde que o seu compromisso e o seu coração esteja além das coisas dessa vida. Sabe por quê? Porque se assim não for, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Nós entraríamos em desespero, porque nós iríamos ler Eclesiastes e perceber que essa vida é uma mesmice, não muda absolutamente nada. Os homens vivem para o alimento que perece, na sua maioria. A orientação do Senhor Jesus aqui é: viva, trabalhe, invista a sua energia pela comida que não perece. Eles não se dobram, não é? Eles não percebem isso, como muitas vezes nós também não percebemos. Irmãos, eu já passei por algumas situações no pastorado que me fizeram assim refletir até na seguinte perspectiva: meu Deus, até que ponto aquilo que eu falo enquanto pastor, aquilo que eu prego, surte algum efeito na mente, no coração das pessoas. Eu lembro de um dia eu falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de dedicarmos o domingo, o dia do Senhor, para o nosso descanso e para o trabalho de Deus, não nos envolvermos com as coisas desse mundo. Esse sentimento foi perdido e está sendo perdido. Nós precisamos resgatar esta que é uma verdade bíblica: o domingo é o dia do Senhor. Eu, Luciano, André, Adjane, né, a turma que já passou dos 40, sendo benéfico com todo mundo, né, Leandro e tudo mais, nós somos essa turma de 40, um pouquinho mais, da época em que domingo não tinha shopping aberto. Em alguns lugares não tinha nem comércio e nada aberto. Nada aberto. Não é assim? Aí primeiro abre um, aí depois abre o outro. E o dinheiro e as coisas e o alimento desse mundo, está percebendo? Vai tomando lugar, vai adentrando no nosso coração, a ponto da gente achar tudo isso agora normal. Normalíssimo. A ponto da gente não conseguir, às vezes, até retroceder. Nunca esqueço de um irmão, de uma igreja que eu pastoreei, comerciante. No início do seu comércio, eu já contei essa experiência aqui na igreja para os irmãos. Do ramo dele, ele era o único que abria. Não foi aqui em Maceió, foi na cidade interior, era o único que abria no domingo. Então ele ia para a igreja, né? Às vezes o pai dele ficava lá, ou quando ele saía da igreja, ele abria pelo menos no período da tarde e vendia razoavelmente, porque ele era o único, o pessoal precisava às vezes de um produto, de uma coisa, ia lá e comprava. Até o dia que ele se convenceu que ele tinha que fechar no domingo. E ele encontrou muita dificuldade dos próprios clientes, começaram a reclamar: rapaz,
só você e tal. Aí é aquela tentação, o metal está entrando, o dinheiro está entrando. Às vezes, fechar no domingo significa, entre aspas, um prejuízo de milhares de reais. E a gente começa a confabular e a criar as razões pelas quais isso tudo é considerado normal. Começa-se, inclusive, na defesa do trabalho, mais um posto de trabalho que vai ser aberto, isso, aquilo, outro. E nós começamos a nos esquecer da palavra de Deus, do domingo. Meus amados irmãos, Deus criou o domingo para a gente. O dia do Senhor é dedicado a Ele, mas faz bem para nós. Que tem de gente doente aí porque não consegue parar. Até a terra, eu não sou agrônomo não, mas converso com agrônomo, até a terra precisa do tempo de descanso. Se você está lá plantando, seja lá a cultura que for, e você se organiza e vai fazer com que aquela terra passe um período descansando, a próxima colheita ela vai produzir muito mais, porque ela descansou. Veja a necessidade que nós, a criação de Deus, temos disso, mas nós não percebemos. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é casa, é praia, é carro, são os bens materiais, é a roupa de grife que a gente tem que comprar, são os sapatos, são os óculos, sei lá o quê, são as miniaturas, né? Para eu pensar um pouquinho no que eu gosto de comprar. E eu tenho que trabalhar, e nós vamos ficando adoecidos. E em vez de comprarmos aquilo que a gente queria, a gente começa a comprar remédio. A gente começa a gastar com médico, com remédio, porque a nossa vida está entrando numa espiral de doença, um ciclo não virtuoso, mas vicioso, que só tem trazido prejuízo para a nossa mente, para o nosso coração. É isso que você quer para a sua vida, meu irmão? Os irmãos percebem? A palavra de Deus está nos instruindo. Jesus é o pão da vida, quando Ele nos instrui no caminho correto. Obviamente que a gente segue ou não. A decisão passa pela minha vontade, pela sua vontade, pelo desejo que nós temos de nos consagrar a Deus, de nos santificar mais. Aqueles homens ainda estavam insistindo naquela conversa mal intencionada. Na minha perspectiva, a leitura que eu faço é essa, apesar das palavras bonitas. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, vocês creiam. O que é que a gente faz? Primeiro não é fazer, é crer. Primeira coisa, não é fazer. O que é que eu faço, pastor? Tá bom, vou mudar agora. Vou vender todos os meus bens. Não, meu amigo. Primeiro comece crendo que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ponto. Porque toda transformação começa na mente. Se a minha mente não for transformada, as minhas ações não vão ser transformadas. Se eu não for convencido daquilo, não adianta. Eu posso até fazer uma vezinha, outra. Parece aquele filho, né? Que porque o pai mandou, vai fazer, mas não está convencido que aquilo é o correto. Ou naquela ranhura na relação matrimonial, conjugal, que a gente cede assim e diz: deixa para lá, eu quero a paz. Mas não estou convencido que aquilo está certo. Se não convencer, não é transformado. Se não convencer ou não for convencido, as atitudes vão voltar do mesmo jeito. Pode ter certeza disso. Elas podem voltar mesmo estando convencidos. Mas se não houver, Romanos nos ensina isso, se não houver a transformação da mente, nós seremos conformados ao mundo e nós não transformaremos o mundo. E é exatamente isso que a gente está passando por esse processo. Como eu falei, eu dei o exemplo aqui do domingo, do dia do Senhor, que começaram as coisas a funcionar, é um dia como outro qualquer, e nós nos conformamos com isso. Nós tomamos essa forma. Porque a nossa mente fraquejou, porque o nosso coração fraquejou, porque nós começamos a abrir as concessões, porque nós começamos a desobedecer a palavra de Deus. O dia do Senhor está nos 10 mandamentos. Eu sempre digo isso. Se é um absurdo dos absurdos, por exemplo, assassinar,
Está lá, não matarás, né? Não assassinarás. Se é um absurdo dos absurdos o adultério, está lá, não adulterarás. Se é um absurdo dos absurdos a idolatria, não terás outros deuses diante de ti. Por que não é um absurdo não guardar o dia do Senhor? Por que a gente não dá o mesmo peso? Porque nessa hora a gente dá uma amenizada. Os mandamentos são os mesmos. A lei moral continua em pleno vigor. Nós nos convencemos disso porque nós estamos tomando a forma. Nós estamos nos amoldando aquilo que não vem de Deus. E isso vai trazendo prejuízos e prejuízos e prejuízos ao nosso coração. Vocês precisam crer. Veja, não satisfeito, verso 30. Tá bom, é como se ele dissesse, tá bom, a gente vai crer, mas qual é o sinal que o Senhor vai fazer? Mas a multiplicação dos pães e dos peixes não foi suficiente. A transformação da água em vinho não foi suficiente. A cura daquele homem no tanque de Betesda não foi suficiente. Meus amados irmãos, para um coração que não reconhece o poder de Deus, parece que nada daquilo que Deus faz vai preenchê-lo, vai satisfazê-lo. Existem pessoas que estão e que vivem num estado de insatisfação permanente. É como se nada preenchesse. E essa é a realidade humana. Na realidade, esse é o nosso retrato. Nós somos insatisfeitos por natureza. A grande diferença é quando Cristo está no barco. A grande diferença é quando Cristo transforma a nossa vida. A grande diferença é quando Ele de fato faz a diferença na nossa própria existência. E aí, nós somos plenamente satisfeitos. Que sinal o Senhor vai fazer para que a gente creia? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você acha mesmo que nós precisamos de sinais para crer? Vocês conhecem um povo que teve mais sinais do que o povo judeu? Vocês conhecem um povo, e aí um recorte histórico, que tenha estado em contato direto com um poder sobremodo excelente do que o povo de Israel lá no Egito? Mar Vermelho se abriu, as pragas, Faraó e o seu exército de joelhos diante de um povo maltrapilho, sem forças, escravizado. A ação de Deus libertou aquele povo de forma miraculosa. Quando Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas, o que é que o povo fez? Fez um bezerro de ouro para adorar. E eu sempre digo que o grande problema para mim, que eu percebo naquela ação, é que eles ainda tiveram, e esse é o grande problema, a ousadia de dizer, foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Esse é o ser humano, nunca satisfeito. Vocês acham mesmo que são os grandes sinais que vão fazer diferença? Não. Eu conheço algumas pessoas que tentam essa coisa, né, dessa barganha com Deus. Senhor, olha, eu estou querendo isso e tal, manda aí um sinal, porque se vier o sinal, e de fato eu vou acreditar. Não, eu acredito independente de sinal. A fé verdadeira e genuína não precisa de sinal, ou de grandes sinais. O sinal que eu preciso, meus amados irmãos, o sinal que nós precisamos é aquilo que Deus fez no nosso coração, é a transformação que Ele realizou na nossa vida. Agora, se nós não somos transformados, aí nós vamos ter dificuldade de entender, de enxergar, de compreender o poder de Deus agindo na nossa vida. Esses homens ainda não eram transformados, apesar de seguirem a Cristo. Apesar de saber, inclusive, falar de uma forma legal, de uma forma interessante, no politicamente correto da época, no teologicamente correto da época, no evangeliquez da época. A paz, irmão. E aí, vaso? Não tem o evangeliquez? Conta a bênção. Vamos orar.
Só coisa boa na tua vida, meu irmão. Recebo, tome e tal. Não é assim? O evangeliquez maravilhoso. E o coração? E a mente? E a vida? E o pecado? Percebe, meus amados irmãos? Que sinal o Senhor fará? E eles ainda têm a ousadia de usar a Bíblia. Ou a história bíblica. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor, não é? O que é que o Senhor pode fazer? Está duvidando? Parece até como se você estivesse duvidando, não é? Aí diz assim, ó, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer do pão do céu. É como se fosse assim, e eu fiz menção a essa história, né? Ó, lá no deserto, depois que libertados foram da mão de Faraó, tiveram maná, o sustento, e aí? A gente quer comer pão e peixe de graça. Deus fez isso lá. A vontade que me vem à mente é dizer, beleza, vá para o deserto que eu lhe sustento. Eles estavam sendo sustentados, mas não esqueçam, eles estavam no deserto. Você quer o deserto para a sua vida? É isso que você quer? Percebe a barganha? E ainda com argumentos históricos, teológicos, bíblicos. Lá no deserto, Moisés nos alimentou. Moisés, Messias, libertador. O Senhor não disse que é o libertador, o Senhor não disse que é o Messias. E aí? Vai vir maná de graça para nós? Vai ter água de graça, vai ter pão, vai ter peixe. É isso que nós queremos, esse é o nosso interesse. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É nesse contexto, inclusive, que ele diz, eu sou o pão da vida. As pessoas estavam interessadas no pão que perece, quando estavam diante do pão que não perece. Percebe a mediocridade que às vezes se abate na nossa mente, no nosso coração? Eu estou atrás de uma água, de um poço, que eu vou beber e vou ter sede de novo. Quando eu estou diante da água da vida, que uma vez por todas eu bebendo não terei mais sede. Os irmãos percebem que nós buscamos algo que é infinitamente menor do que aquilo que Deus está nos oferecendo e ainda nós nos achamos espertos. Nessa troca, nessa barganha com Deus. Nós queremos ganhar os bens materiais quando Deus está nos oferecendo a vida eterna. Nós queremos a cura do nosso corpo perecível, quando Deus está nos oferecendo a cura da nossa existência. Nós estamos pensando há 30, 40, 50 anos para frente. Talvez seja esse tempo de vida que eu tenha, talvez nem chegue tanto. Estou me planejando, estou investindo, estou fazendo isso porque eu quero garantir os próximos 40 anos. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu tenho para tu, é a eternidade. Não, Senhor, 40 é mais do que a eternidade. Diz o tolo e o insensato no seu coração. Eu sou o pão da vida, creiam. Eu sou o Filho de Deus, eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham a sua sede espiritual definitivamente saciada, mas os homens parece que não conseguem compreender esta verdade. Jesus é o pão da vida, meus amados irmãos, quando Ele mostra tudo isso diante de nós e sacia não a nossa necessidade material, mas Ele sacia a nossa maior necessidade, e a nossa maior necessidade é espiritual. É espiritual. Meus amados irmãos, nós vivemos dias muito difíceis, famílias perdendo entes queridos, pessoas de luto, pessoas chorando, pessoas sofrendo com esse vírus que é terrível e que tem dizimado muita gente.
Os irmãos compreendem como está sofrido nos dias, esses dias que nós estamos vivendo? Muitos negócios parados, pessoas desesperadas, desempregadas. Não são dias fáceis. Não são dias fáceis. Pessoas que perdem um ente querido e que questionam a Deus e às vezes até no seu coração de alguma forma se rebelam contra Deus. A gente até vinha conversando, vim para cá sobre esse tema no carro, rapidamente. E por que às vezes nós encaramos a vida dessa forma? Porque nós não compreendemos que existe um Deus que é maior do que tudo isso. Porque nós nos limitamos a esta vida. Nós poderíamos voar como águias, mas preferimos ficar ciscando como galinhas. Deus está nos oferecendo a eternidade. Deus está nos oferecendo algo que ninguém, nenhum dinheiro desse mundo pode comprar. Mas a nossa mente tacanha, o nosso coração pecaminoso, a mediocridade que se instalou no nosso coração não percebe a grandiosidade daquilo que o Senhor Jesus está nos oferecendo. As pessoas estão atrás de pão e de peixe. As pessoas continuam indo atrás de pão e circo. Quando o Senhor Jesus está dizendo que o que Ele tem para nós é muito maior do que isso. As pessoas ainda estão atrás daquilo que as escraviza, quando o Senhor Jesus nos oferece a liberdade. Do ponto de vista humano, do controle social das pessoas, venhamos e convenhamos, seria interessante o Senhor Jesus manter aquelas pessoas, tá bom, amanhã tem pão e peixe. Depois de amanhã tem pão e peixe. Vocês vão literalmente comer na minha mão. O Senhor Jesus está oferecendo liberdade. Porque quando nós conhecemos a verdade que é Cristo, verdadeiramente nós somos livres ou libertos. Conhecer a Cristo é conhecer a liberdade. Eu não estou mais sob o jugo do pecado. Eu não estou mais sob o jugo desse mundo que jaz no maligno. Eu não estou mais sob o jugo das minhas paixões e das minhas vontades. Não, não, não. Eu conheci o pão da vida. Eu conheci a Cristo. Cristo me transformou. Eu hoje sou uma nova criatura. Eu hoje posso não pecar. Eu hoje posso dizer, sou livre, porque Cristo me libertou. Louvado seja Deus pela ação de Cristo na nossa vida. Qual é a maior necessidade do ser humano? A nossa maior necessidade é espiritual, é salvação. O inimigo maior da nossa existência precisa ser vencido. E ele foi vencido por Cristo Jesus. Sabe como é o nome desse inimigo? É a morte. Os maiores reis, os homens, as mulheres mais ricas do mundo, um dia tiveram um encontro com a morte. E se não teve, vai ter. Porque esse é um mal remediado apenas por Cristo Jesus. Não tem outra forma de dar um remédiozinho para isso. Como nós falamos sobre os egípcios, né? Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então o faraó era embalsamado lá, mumificado, com tudo ali, né? Para quando ele acordasse no reino que ele acreditava que existia, ele continuasse sendo um homem poderoso como ele era. Hoje, eu nunca vi, né? Mas quem já foi nos museus aí espalhados pelo mundo afora, no Brasil até tinha uma múmia também, naquele que pegou fogo, né? Você vai encontrar lá o faraó. Bonitinho, né? Arrumadinho, maquiado, né? Em forma de múmia. Em forma de múmia. O ouro, a riqueza, beber os melhores vinhos em taça de ouro. As mulheres que eles desejavam ter, eles tinham. O que é que sobrou? Uma múmia.
que é que vai sobrar da gente? Nem múmia a gente vai virar. Porque a gente não tem dinheiro para embalsamar e fazer uma pirâmide e colocar a gente lá dentro, ou alguém aqui é chegado nessa história de Faraó. Nem múmia a gente vai ser, não vai ser nada. Agora, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro vai experimentar a ressurreição no último dia e vai viver eternamente na presença de Deus. Eu creio na vida após a morte, mas essa vida se dá através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sem mandinga, sem superstições, não, nada disso. A nossa maior necessidade é a salvação. Por isso, meus amados irmãos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36, nós encontramos o que vale ganhar tudo nessa vida para o homem perder a sua alma, a sua salvação. Por isso, nós acreditamos, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, aquele famoso texto sobre a ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, meus amados irmãos, é vã a nossa fé e, consequentemente, a nossa pregação. Jesus declarou: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. A construção de todos os últimos versos aí desse texto que nós lemos hoje vai falar sobre isso. Aquele que o Pai enviou, o Senhor Jesus não joga fora. Aquele que teve o seu coração transformado pela fé, vivificado pela fé, está salvo em Cristo Jesus. Aquele que entregar a sua vida, aquele que entregar o seu coração estará salvo. Eu pergunto, você já entregou a sua vida a Jesus? O seu coração pertence a Cristo? Você já foi liberto pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário? Se sim, glória a Deus por isso. Se não, eu convido você a entregar a sua vida nesse momento nas mãos desse Deus Altíssimo. Você pode fazer isso orando. Você pode fazer isso buscando a Deus no íntimo do seu coração, buscando ter essa certeza. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai. Você tem certeza para onde você vai. Você tem convicção para onde você vai. Aqueles que encontraram ou foram encontrados por Cristo em suas vidas podem construir essa certeza. Não pelos nossos méritos, mas por aquele que é o pão da vida. Aquele que deu a sua vida por nós. João 3,16, como fruto do amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.